Galera, mercado do Vasco segue agitado, mais uma contratação feita, uma parceria de ida e volta com o clube da Série B, vocês vão entender já já, tem mais um jogador de saída e tem mais jogadores chegando. Coração aberto do nosso ídolo e muito importante na história do Vasco, Valdir Bigode, essa polêmica aí da questão da recuperação judicial, enfim, a gente vai falar de muita coisa aqui, enfim. Essas e outras informações você vai ouvir aqui. Dito isso, vamos agora às informações. Para começar, galera, queria falar de uma parceria que estava rolando e as coisas começaram a desaguar. O Vasco fechou a contratação do atacante Murilo Andrade do CRB para o time sub-17. Ele tem 16 anos de idade, se destacou na Aldeia International Cup, competição que foi disputada no ano passado no Retrô, e chamou a atenção de alguns clubes da Série A. O jogador acabou optando pelo projeto do Vasco e veio. E aí, logo na sequência, 4 dias depois, sai a confirmação do empréstimo do zagueiro Lincoln, jogador que pertence ao Vasco, tem contrato apenas até o final do mês de novembro. Inclusive aí, a partir já de maio, ele pode assinar um pré-contrato para ir de graça e sair do Vasco. E ele está sendo cedido por empréstimo ao CRB. O CRB tomou uma pancada no clássico contra o Asa lá em Alagoas e estava precisando contratar zagueiro. Inclusive, 2 dos seus zagueiros titulares estão com problemas físicos, nem jogaram esse jogo contra o Asa e o jogador chega. Só tá meio curioso que a informação está confirmada da ida dele por empréstimo, mas eu ainda não sei se é para o ano inteiro, né? Ou seja, ele já não joga mais com a camisa do Vasco, ou se é para esse período apenas aí do estadual. Mas o Vasco pegou um jogador ali da base do CRB, o jogador veio com um contrato ainda de formação, não tem contrato ainda profissional, e teve a ida do Lincoln para lá. Beleza? Agora uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fui correr atrás, eu falei, cara, isso tá estranho, eu queria dividir com vocês. No finalzinho do mês de janeiro, saiu a informação, até dada pelo companheiro Vene Casagrande, de que o lateral direito Paulinho acertou a ida dele para o Fortaleza. Estaria indo em definitivo, né, com o Fortaleza não pagando nada, ele tinha uma meta de jogos batidos lá que obrigaria o Fortaleza a comprar mais 20% dos direitos econômicos e o Vasco estaria rachando os direitos do Paulinho com o Fortaleza. Pois bem, o Vasco nesse período negociou o Riquelme, depois do Paulinho, já foi anunciado de maneira oficial lá na equipe grega, se eu não me engano, o Aris Salônica, né? Não, foi o Panserraicos. O Aris Salônica foi o Garré. O Garré já foi pro Aris Salônica, já chegou com cachecol, já falou com a torcida. O Vasco também fechou nesse período agora, nos últimos dias, a venda em definitivo do Ryan, saiu a questão do Lincoln e não temos nenhum anúncio oficial da contratação do Fortaleza pelo Paulinho. O Paulinho já tirou o nome do Vasco da bio e nada. Isso tá me estranho, tá me cheirando a estranho. E o engraçado também é que todas as negociações envolvendo o Paulinho acabam de maneira esquisita. Vamos recapitular? Primeiro, teve a proposta do Atlético, o Atlético queria ele por empréstimo, com obrigação de compra, inclusive já com valores ali, o Vasco achou o valor baixo e não quis negociar. Aí depois o Vasco emprestou o jogador pro Volta Redonda, ia emprestar, ele tava lá, tava treinando e mandou o jogador voltar. Aí ele voltou, acabou que o Diniz nem usou, ele também não foi pro Volta Redonda, ficou só o Lincoln. Aí agora tá essa situação da ida dele aí pro Fortaleza, até agora não anunciou. Tá estranho. Tô vendo se eu consigo puxar mais alguma informação aqui para trazer para vocês, tá? Agora uma outra que me chamou a atenção e eu vou aproveitar para atualizar algumas coisas de vocês que eu fui dar uma olhada. O Helder estourou a idade de sub-20. Esse ano, obrigatoriamente, ele teria que estar ou no profissional do Vasco, ou o Vasco emprestaria ele para algum lugar. Jogador que fez uma baita Taça São Paulo no ano passado, ele não jogou essa copinha, porque num jogo de Copa do Brasil, oitavas de final contra, eu não lembro se foi o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense, fora de casa, ele lesionou o joelho. Inclusive, 8 dias depois, eu não lembrava disso, ele fez uma cirurgia de LCA. Igual o Jair, igual o Matheus Carvalho, o David, né? Ele teve esse problema grave do joelho. Ou seja, ele vai ficar fora dos gramados entre 8 e 10 meses, que é normalmente o tempo que o jogador fica fora.
Só que ele era um jogador que estaria agora. O Vasco está no mercado atrás de volante, ele poderia ser aproveitado. Então estou trazendo essa atualização da situação do Elder, por isso que ele não jogou essa Taça São Paulo que ele poderia, mesmo completando 21 anos esse ano, mas tem essa premissa de que o jogador ainda pode jogar a copinha do ano que ele completa 21 anos de idade. E voltando dessa lesão, ele é integrado direto ao elenco do Vasco, tá? Ele já é jogador profissional. Aí cabe o Vasco emprestar ele para algum lugar ou ser observado pelo Diniz e brigar por posição. E aí uma outra informação sobre o Elder ainda, ele só tem contrato até março de 27, tá? Então vamos fazer conta? 3 meses ali de 27, subtrai 3 meses de 2026, né? Dezembro, novembro e outubro. A partir de 1º de outubro ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Contando, esticando aí as moelas, que ele fique fora de combate aí até por 10 meses, vai dando esse prazo máximo, isso bate em agosto, né? Já que a cirurgia dele foi bem no comecinho de novembro. Então 2 meses depois ele já está naquela situação de poder assinar um pré-contrato e ir embora de graça. Então não sabemos se o Vasco vai esticar o contrato dele, mas ele já é jogador do elenco profissional do Vasco, beleza? E aí eu aproveitei para dar uma olhada em outras situações. Alguns jogadores você tem que estar olhando muito de perto, porque já pro ano que vem, mesma coisa do Elder. Eles não são mais jogadores, tá? Sub-20 e são obrigatoriamente ou integrados ao time principal do Vasco, ou o Vasco vai ter que emprestar. Que são, inclusive, 2 destaques. Mas também chama a atenção, principalmente do atacante, que eu vou falar quem é que normalmente com 20 anos o cara já tá no profissional. Se o cara com 20 ainda não chegou no profissional, é que ele tá meio pelo meio do caminho no Sub-20. Tá falando de quem, Diego? O goleiro Felipe Gabriel. Ele ano que vem vai fazer 21, ou seja, a última temporada dele no Sub-20, podendo jogar a copinha do ano que vem. E o Lócio, jogador inclusive que o Vasco puxou do Resende, comprou em definitivo e botou uma multa de 60 milhões de euros. O Lócio, inclusive, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Já o goleiro Felipe Gabriel tem contrato até dezembro de 27. Jogadores também pra gente olhar. Outro jogador que eu já ia esquecendo de citar, Zuccarello. O Zuccarello tem o último ano dele de Sub-20. Ano que vem ainda pode jogar Copinha, mas depois da Copinha tem que ser integrado ao time principal do Vasco. O Zuccarello tem contrato aí junto ao Vasco até dezembro de 2028. Outros jogadores que têm chamado a atenção e são jogadores monitorados mais de perto é o Bruno Lopes, que teve uma lesão no joelho no jogo na Taça São Paulo, que fez um golaço nesse dia, mas não foi nada muito grave não, deve estar voltando aos gramados em breve. O Bruno Lopes faz 19 anos nessa temporada, tem esse ano mais o ano que vem de Sub-20. Outro jogador é o Diego Minetti, ele até jogou esse jogo do Madureira agora pelo Campeonato Carioca, ele completa 17 anos de idade nessa temporada, tem contrato até julho de 28. O Bruno Lopes, inclusive, renovou o contrato dele até dezembro de 29. E o Andrei Fernandes que jogou contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, faz 18 anos de idade nessa temporada e tem contrato só até junho de 2027, tá bom? E o Andrei Fernandes é jogador de seleção sub-17, toda essa convocação ele é chamado, tá? Então queria fazer esse panorama. O vídeo ficou um pouco longo sobre essas informações que eu trouxe, tomei maior cuidado, maior carinho e fui trazer. Um jogador que deve estar deixando o Vasco em breve é o goleiro Alan Vitor. O Alan Vitor só tem contrato com o Vasco até dia 1º de março, tá? Se o Vasco tivesse a intenção de prorrogar o contrato dele, acredito eu que já teria feito. Então ele tem menos de um mês de contrato aí e deve ser liberado, tá? O elenco do Vasco nesse momento está com 34, indo para 35. Vou falar para vocês, o Vasco fechou hoje a contratação do lateral esquerdo Paulinho. Pô, outro Paulinho só que é o Paulinho do América Mineiro. O jogador tem 21 anos de idade, inclusive tem 24 jogos com a camisa do América Mineiro. Nessa temporada fez 4 jogos. O Vasco vem monitorando de perto a situação dele desde o ano passado. O contrato dele expira agora em junho com a equipe do América Mineiro e ele não chegou a um consenso de valores de renovação com o América. Ele está deixando o América de graça. O Vasco está fechando um jogador promissor revelado na base do América, que é titular do time, de graça. Ele faz um pré-contrato e a partir de 1º de julho se apresenta ao Vasco. Deve chegar com um contrato aí de 3 temporadas. Se eu disser que eu conheço
o Paulinho eu vou estar mentindo. Eu não tenho acompanhado os jogos do América Mineiro, nem na Série B no ano passado, que não subiu, e não tenho visto os jogos aí do Campeonato Mineiro. Mas é um jogador titular, feito na base aí do América, e o Vasco tá pegando de graça, só pelo salário. O Vasco ofereceu um salário melhor e o jogador preferiu não renovar com o América para vir pro Vasco. E aí também bota mais lenha na fogueira sobre o Vitor Luiz, cara. Para mim, já com a chegada do Cuiabano, ele já tinha que dar linha na pipa. Agora, meu amigo, tem Cuiabano, Piton, o Paulinho, que chega aí a partir de 1º de julho, e ainda tem o João Vitor Mutano, que tá jogando ali improvisado. Outra situação, o João Vitor Mutano não é jogador do Vasco, ele é jogador do Nova Iguaçu, foi a 3ª extensão de contrato dele junto ao Nova Iguaçu, emprestando. As 2 primeiras enquanto ele ainda era jogador do Sub-20 e agora pro profissional. Ele chamou a atenção, o Vasco falou, pô, cara, não vou comprar ele ainda não. Me dá mais 6 mesinhos aí pra me ver ele no profissional. O Diniz gostou e ele ganhou algumas oportunidades. Ele é atacante de origem e passou a jogar de lateral mais na reta final aí do Sub-20, tá? Só que também me chama a atenção, ele é um jogador que o Vasco precisa comprar. Vai ter que botar um dinheiro ou negociar ali com o Nova Iguaçu, de ceder ele de graça, dividindo direitos econômicos. Numa venda futuro, o Nova Iguaçu morde uma beirada. Não sei se isso vai rolar, se vai funcionar muito não. Mas essa é a situação aí do João Vitor Mutano. Então acho também que a chegada em definitivo de um lateral esquerdo de ofício pesa um pouquinho na vida ali do Mutano, que pode ser aproveitado como atacante, como ponta, ou até para a lateral direita, tá? E aí chama também a atenção o movimento do Vasco oportunizando outros laterais jovens, um de fora do clube, que é o Paulinho, que chega para julho, e renovando o contrato do Mutano, que não era do Vasco, é do Nova Iguaçu, e não deu oportunidades ao Paulinho. Então acho que o Diniz não gostou nem um pouco do Paulinho, e é um jogador que era muito promissor na base do Vasco e tá saindo aí, beleza? Então trouxe esse balanço todo para vocês de coisas importantes, tá? Trouxe informação para vocês no vídeo anterior que o foco do Vasco agora é a contratação de um segundo volante. Essa até é uma posição que o Vasco vai focar mais, e o Vasco tá sim monitorando o zagueiro. E aí eu queria fazer um comentário importante que também está me chamando a atenção. Que eu me lembre, a opção de compra do Vasco do Robert Renan é de 8 milhões de euros. É muito alto para um zagueiro, e eu acho que o Robert Renan não tem apresentado futebol com a camisa do Vasco para valer isso. O Zenit vai topar vender o jogador por menos? Não sei, acho que não. O Zenit vai prorrogar o empréstimo? Quanto que vai custar aos cofres do Vasco uma prorrogação desse empréstimo? Então acho que a observação do Vasco em zagueiros no mercado pode ter a ver também com o desempenho do Robert Renan. Cara, o Robert Renan hoje é importante, é titular, conto com ele, mas por esses valores não vou fazer. Por exemplo, entre comprar o Robert Renan e ir no Uauaus, comprar o Adrielson, eu prefiro ir no Adrielson. O Nino é um jogador de negócios de valores fabulosos, o Palmeiras já está na parada, sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros, tá? O Zenit falou que até maio não conversa com absolutamente ninguém, enquanto o campeonato russo não acabar, o Nino não sai, ele é capitão do time, é titular absoluto, tá comendo a bola lá, e o Zenit não tem interesse. Chegou no meio do ano, o Nino tá pentelhando, não quer mais ficar, o campeonato acabou, o Zenit vai ter tempo para montar o time pro próximo ano, aí pode ser que role negócio. Inclusive o Fluminense entrou na parada para entender a situação, porque o Fluminense tem uma prioridade de repatriar o jogador, e o Fluminense ouviu da boca do Zenit que até maio não rola negócio, tá? O Palmeiras já sinalizou com 12, o Fluminense pode oferecer os mesmos 12, o Palmeiras querer jogar um dinheiro a mais, então acho que até o Nino foge um pouquinho da nossa realidade. Mas o Adrielson é um baita zagueiro, tá fazendo gol pra caramba lá nos Emirados Árabes e jogou muito bem as 2 passagens no Botafogo, e é um zagueiro mais de imposição física. Eu tô sentindo falta no time do Vasco um zagueiro patrão, aquele cara que impõe respeito, que é um cara até mais viril, não é esse cara que necessariamente é um grande construtor, sai jogando de trás. Eu acho que o Vasco precisa. Essa grana no Robert não acho pesado. Se o Zenit topar valores menores, aí a gente pode começar a pensar na situação do Robert Renan. Então não sei se o Vasco vai abrir mão do Robert Renan e vai focar no dinheiro que quer comprar ele para trazer um zagueiro mais pronto,
um zagueiro que o Vasco entenda que vai ter um retorno mais importante, ou se de repente uma coisa não invalida a outra. Vai tentar ver outros valores e outra condição com o Zenit para manter o zagueiro e ainda assim vai buscar um outro. Lembrando que hoje a gente tem o Alan Saldívia que jogou pouco, é um zagueiro mais baixo, assim como o Cuesta, e a gente ainda não viu tanto para dizer que, pô, é um cara que vai tomar a titularidade, e o Robert Renan e o Cuesta não tem jogado tão bem, o Cuesta tá numa fase até pior que o Robert Renan, e a quarta opção é o Lucas Freitas, tá? Até o Hugo Moura jogou e jogou bem para mim esses últimos jogos. Vou te ser sincero, eu acho que o Hugo Moura jogou melhor contra o Flamengo e contra o Madureira do que o Cuesta. Não tô dizendo que o Hugo Moura teria que ser zagueiro titular do Vasco e o Cuesta no banco, mas isso fala muito do momento do Cuesta, tá? E é um zagueiro caro também, mas esse o Vasco já cacifou antes. Já estendeu o contrato dele de empréstimo até dezembro de 26, já engatilhando a compra para o ano que vem, tá bom? Então tá feito aí o registro. E aí, a respeito do volante, né, os companheiros na torcida vascaínos que tem até acertado bastante informação recentemente, eles soltaram que o volante é o Mauro Arambarri, tá? Jogador uruguaio de 30 anos de idade, completa 31 esse ano, tá há 8 temporadas vestindo a camisa do Getafe na La Liga, primeira divisão espanhola. Ninguém joga 8 anos consecutivos no mesmo clube se não der retorno, e principalmente no campeonato espanhol. O Getafe até chegou a ser rebaixado nesse período, voltou. Eles são o primeiro time fora da zona de rebaixamento nesse momento. Então é um jogador que nesse momento, segundo apurou os companheiros na torcida vascaíno, seria esse tal volante, tá? Tô trazendo a informação deles, vou tentar correr atrás disso para vocês, beleza? E agora, galera, indo para os finalmente, queria falar a respeito da situação do Valdir Bigode, cara. Eu acho que a gente, como vascaíno, pô, tá feliz do Vasco, tá indo no mercado, 5,5, chegando a quase 6 no Rinestrosa, 6,5 no Brenner, podendo chegar a 8 de euros, 2 milhões, 2,5 aí no Spinelli, o Cuiabá 1 milhão de euros de empréstimo e podendo comprar o cara daqui a um ano por 10 milhões de euros. Pô, maneiro, legal, o Vasco tá mudando de patamar, tá voltando a investir, a recuperação judicial ajudou, mas, cara, eu não sei vocês, cara, mas eu confesso que essas paradas mexem comigo. Vi que uma galera bateu muito no Valdir Bigode, ele deu uma entrevista muito boa aos companheiros do Charla Podcast, e eu queria dividir com vocês. Ele vai explicar, primeiro, essa situação da RJ, por que ele aceitou o acordo. Ele vai dizer que só aceitou porque não tinha opção, porque ele não gostou da forma como foi feita a recuperação judicial, acha o acordo abusivo, ele abriu mão de 92% do valor que ele tinha para receber. Ele explica por que não processou o Eurico, fala até de valores que ele ganhava ali como auxiliar. Lembra que quando o Zé Ricardo assume, um jogo antes, o Vasco estava na bica da zona de rebaixamento em 2017, se perde para o Fluminense do Maracanã, entrava, o Vasco vence o Fluminense do Maracanã por 1-0, um golaço de fora da área do lateral esquerdo Ramon, que estava muito bem em 17, infelizmente em 18 teve aquele problema de arrebentar o joelho e praticamente não, ia acabar a carreira dele, ele e o Breno, e o Valdir Bigode assume aquele jogo. Inclusive o Matheus Vital com o treinador anterior, que foi até o Milton Mendes, né, que fez a faxina, mandou o Rodrigo embora, começou a se desfazer dos medalhões. O Nenê estava sendo banco do Matheus Pet, né, ou Matheus Vital, como ele trocou de nome depois. E aí o Valdir bota o Vital no banco e traz de volta o Nenê para jogar. O Nenê joga bem esse jogo e o Vasco vence o Fluminense por 1-0. O Valdir, como ele vai contar para vocês aí, ele fez 6 jogos, né, como interino do Vasco ali, 4 empates e 2 vitórias, não perdeu. Então vamos ouvir a versão do Valdir Bigode, porque uma história sempre tem 2 lados. E ele desmentiu a notícia do Gilmar Ferreira de que ele tinha recebido à vista aí 5 milhões de reais para matar a dívida dele com o Vasco. Confere aí. Problemas salariais do Vasco contigo são nessa segunda passagem que a gente está falando, é isso, né? Eu não estava cobrando dívida nenhuma do Vasco. Eu estava aguardando, durante muito tempo, o ato trabalhista, que depois se transformou em RCR. Quando eu fui jogador em 2002, 2003, 2004, eu não recebi. Eu tinha 2 opções. Perder o que eu trabalhei ou entrar na justiça. Entrei na justiça. Isso foi 2005, 2006. E aguardei. As pessoas me falam, pô, por que tu não brigou com o Eurico?
Eurico. Primeiro que o Eurico era meu amigo, jamais ia brigar com ele. Tu é meu amigo, tu diz assim, porra, deixa eu te pagar lá pra frente e tal, parcela me paga. Quando eu entrei na justiça, eu já era o número lá atrás. Eu fui descendo. 2024, já tava em 30, 33. 2025, já bateria meu número. Você ia receber... Pela RCE. Aham. E é o quê? Ia receber tudo no ato? Não, ia depositar uma parte, que, se eu não me engano, 2 milhões, 2 milhões e meio. Porque se você for um jogador top, entrou na justiça, tem 20 milhões, você vai botar o Vasco na justiça, você vai bloquear tudo. Então não bloqueia mais, não tem penhora mais. Até achei legal pra caralho. Não é muito justo, mas quem gosta do Vasco, eu esperei a RCE bater o meu número. E quando ia bater, agora tem recuperação judicial. Recuperação judicial foi oferecido 8%, depois de 20 anos. 8% do que o Vasco deve De pra tudo, você. pra todo mundo. Qual é meu jeito de me defender? Fui lá, falei num podcast e tal. Isso não tá certo, isso não é justo. Fui lá na Assembleia, peguei o microfone, porra, deu o discurso pra atrapalhar o Vasco. Não. Sou sujeito homem. Meu dinheiro é de trabalho. Eu joguei pra isso. Representei o Vasco. Valdir, por que você não brigou com o Eurico? Por que eu vou brigar com o meu amigo? Eurico, entrei na justiça. Fez o certo, filho. É só você aguardar. Você botou na justiça com o seu amigo presidente. Com o meu amigo presidente. Passou o tempo. Quem foi o segundo presidente? Roberto. Vocês me viram ir lá brigar com o Roberto? Tá na justiça. Eu até fui lá, pô, Roberto, dá uma moral aí. Porra, tá ruim pra caralho. Vou continuar esperando ali. Quem foi o outro presidente? Foi Eurico de novo. Bigode, você me ajuda na campanha aqui? Vesti a camisa do Eurico, fui pedir voto pra ele, porra. Eu não fui assessor de ninguém do Vasco, não assinei um documento, não me envolvi com nada, não tive um benefício financeiro. Pô, presidente, porra, paga meu dinheiro aí. Porra, Bigode, não posso te pagar. Se tu furar a fila, ele fudeu. Tá bom, vou continuar esperando essa porra. Bateu uma situação pra eu penhorar. Não penhorei. Recebi umas 5 parcelas, não recebi mais. E isso foi se passando. Trabalhei lá 4 anos, 3 com o Eurico e 1 com o Campelo. A minha função era imediato, direto, tanto que quando saiu um treinador eu entrava. Qual era o meu salário? Ganhava 15 mil. 4º ano, aumentou pra 25 mil. E vou te falar outra coisa, trabalhei direitinho, tá? Só assumi 6 jogos, 4 empates e 2 vitórias. E tu sabe qual era o meu salário quando eu cheguei no Vasco em 2002? 30 mil. Trabalhei lá 4 anos, 3 com o Eurico e 1 com o Campelo. Depois o Campelo me demitiu. Pega meu contrato. Pergunta se eu recebi prêmio, bônus, isso, aquilo outro. Abre mão da porra toda. Pode ficar aí, não quero porra nenhuma, não. Não briguei com ninguém por causa do meu dinheiro. Eu esperei a RCE até o final. Quando foi bater em mim, a porra não andou. Eu recebi um documento pra fazer um acordo que vai te pagar, eu acho, nos primeiros 3, 4 anos, você recebe isso aqui. Depois, mais 3, 4 anos, você recebe isso aqui. De 3 em 3 meses. Nos últimos 3 anos, você recebe de 50% a 60%. Porra, mas isso já passou 20 anos, agora passou 30, irmão. Eu tô vendo os caras chegar aí de fora, que se jogaram bem, jogaram mal, os caras estão recebendo, porra. Qual é a questão que você falou dos 8% que eu não entendi? Os 8% é o seguinte, eu te devo 1 milhão. Vou te dar 8%, porra. Vamos botar 10 pra arredondar? Vou te dar 100 mil e acabou, porra. E parcelado em 10 anos, porra. Aí veio a recuperação judicial. Porra, Valdir, mas tu concordou com a recuperação judicial. Não concordei em momento algum. O fato de eu ter assinado em favor da recuperação judicial é por falta de opção. E eu fiz a minha carta lá que eu tinha direito. Lá na recuperação judicial eu pedi o microfone pra... Eu tô contra o Vasco. Nenhum momento contra o Pedrinho, contra ninguém. Falei o que tinha que falar. Tinha uma porrada de outros caras que também brigaram por isso, pra elevar o teto, pra melhorar um pouco. O que tava muito ruim, melhorar um pouco. Foi feito. Agora, vamos pedir a Deus pra que isso funcione. Se eu recebi, tomei pedrada de todo mundo, o nego me criticou, um monte de amigos me ligou, pô, Bigode, me dá o caminho aí pra receber também. Isso foi ruim pra caralho. Vamos na parte boa. Recebi 5 milhões no bolso. Ruim, bom, agora ruim. Acordei, o dinheiro não tava lá, cadê a porra do dinheiro? Ruim pra caralho. O cara que soltou a notícia é meu amigo, meu irmão. Esse cara aí deu alguma coisa errada, ele foi apertar um botão, apertou outro. Zero maldade, o cara é meu amigo, porra. Mas o erro que o amigo cometeu, ele deu a notícia e depois ele esclareceu. O torcedor, cara, ele só leu a letra
graúda, ele nem viu a pequenininha. E os caras estão me cobrando uma coisa, como torcedor, até certo eles cobrarem. Me parece que aprovaram a recuperação judicial. Eles vão começar a pagar, me parece que é fevereiro. Eu tinha aqui quase 20 anos, agora é mais 10 ou 12. Não é pra mim, não. É pra todo mundo. E vou bater na tecla. Eu não briguei pra receber o dinheiro, não. Eu chiei pra continuar a fila do RCE. Porra, mas tu diz que é Vasco, não amo Vasco. Tu tem 10 mil pra receber. Tu abre mão pro teu time ou tu vai alimentar sua família? Cara, eu acho muito compreensivo tudo que o Valdir Bigode falou. De verdade. Cara, ele trabalhou, ele merece receber o dinheiro dele. Fico triste do nosso clube do coração ter se enfiado nesse buraco ao ponto de um cara... Tem muito pé de rato que tá recebendo o dinheiro do Vasco. Jogador que foi horrível, não jogou nada, ferrou o time, caiu com o time, jogou mal, contratações malucas. Mas esse cara não, mano. Esse cara aí fez gol pra caramba. É um dos maiores artilheiros da história do Vasco, mais de uma passagem. Sempre, o cara que honrou muito a camisa. Mas, enfim, cara, é isso. Mas que vou te falar, que me incomoda um pouquinho. Tô feliz com o momento que o Vasco tá vivendo. Mas que, é de doer um pouquinho o coração você ver. Principalmente no caso do Valdir, um cara que tá há mais de 20 anos para receber o trabalho dele, isso aí é salário, tá? Do clube. E o Vasco agora tá contratando jogador pra caramba. Enfim, cara, eu fico feliz que o Vasco tá vivendo um novo momento pela recuperação judicial e tá podendo possibilitar ele a investir, mas eu confesso que me incomoda essa situação também. É bem verdade que essa dívida não foi feita pelo Pedrinho, não foi feita pelo Salgado, ela não foi feita pelo Campelo, ela não foi feita pelo Dinamite, ela foi feita pelo Eurico lá atrás, o Eurico saiu, voltou, rodou esses presidentes todos e ninguém pagou o Valdir. Só que a uma hora alguém tem que pagar. E aí o remédio amargo foi esse. Se o valor caísse de 100% para 8%, mas fosse à vista, ou rápido, 6 meses, 1 ano para receber, acho que ainda ia lá. Esse valor ainda vai, como ele falou, quase 10 anos para receber aí, mano. Aí eu acho puxado. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.